Jan Erik Olsson é um criminoso sueco nascido e criado em Ekeby, nos arredores de Helsingborg, em 1941. Ele teve seu início no mundo do crime aos 16 anos, cometendo vários assaltos à mão armada e atos de violência. Sua trajetória o levou a cruzar caminhos com o famoso criminoso Clark Olofsson, enquanto estava no centro correcional sueco em Kalmar, resultando em uma amizade entre os dois. Olsson ficou fascinado pelo histórico criminoso de Olofsson, especialmente por sua reputação como ladrão de bancos. Clark Olofsson foi considerado o primeiro gangster celebridade da Suécia. Olofsson enfrentou uma infância tumultuada, marcada por desafios familiares. Cresceu em meio a extensos problemas com o álcool, suportando a partida de seu pai e a subsequente doença de sua mãe, o que resultou na colocação de Olofsson e suas duas irmãs mais novas em um orfanato. Determinado a escapar de uma família adotiva infeliz, ele falsificou a assinatura da mãe aos 15 anos e matriculou-se em uma escola de marinheiros. Chegou a navegar ao redor do mundo, conhecendo o Japão e a América do Sul. Ao retornar para casa um tempo depois, sua mãe já havia se recuperado. Apesar das adversidades anteriores, a família conseguiu se estabelecer em Gotemburgo, onde a vida de Olofsson tomou um rumo criminoso. Ele foi condenado por vários crimes na década de 60, incluindo roubo e agressão, e ganhou notoriedade por seu envolvimento em um assalto onde um policial perdeu a vida. Ele conseguiu escapar da prisão por várias vezes durante sua carreira criminosa. Em 23 de agosto de 73, enquanto estava de licença da prisão, Olsson decidiu realizar um assalto ao Kreditbanken em Norrmalmstorg, Estocolmo. A polícia sueca foi alertada e chegou ao local. Durante o confronto, um oficial, Ingemar Warpefeldt, ficou ferido na mão devido aos disparos de Olsson. Além disso, Olsson obrigou outro oficial a sentar-se em uma cadeira e cantar uma música. Jan Olsson então tomou 4 funcionários do banco como reféns: Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Christine Enmark e Sven Safström. Suas demandas incluíam a presença de seu amigo Clark Olofsson no local, juntamente com um resgate de 3 milhões de coroas suecas, 2 armas, coletes à prova de balas, capacetes e um Ford Mustang. Inicialmente, Olsson foi erroneamente identificado como Kaj Hansson, outro fugitivo especializado em assaltos a bancos. O governo autorizou a presença de Olofsson como intermediário nas negociações com a polícia. Uma das reféns, Christine Enmark, expressou-se sentir-se segura com Olsson e Olofsson, mas temia que a polícia poderia piorar a situação com táticas violentas. Olsson e Olofsson barricaram-se dentro do cofre principal do banco com os reféns. Embora os negociadores concordassem em fornecer um carro para a fuga, não permitiriam que os sequestradores levassem reféns consigo. Olsson ligou para o primeiro-ministro sueco, Olof Palme, ameaçando executar os reféns e demonstrou sua ameaça estrangulando uma das reféns enquanto falava com Palme. No dia seguinte, a outra refém, Christine Enmark, entrou em contato com Palme, expressando sua insatisfação e pedindo-lhe que permitisse que os ladrões e reféns partissem. Em 26 de agosto, a polícia abriu um buraco no cofre principal do apartamento acima e tirou uma fotografia amplamente divulgada dos reféns com Olofsson. Durante esse incidente, Olsson disparou sua arma através do buraco, ferindo um policial na mão e no rosto. Olsson disparou sua arma e ameaçou executar novamente os reféns se algum ataque com gás fosse tentado. No entanto, em 28 de agosto, a polícia utilizou o gás lacrimogênio, e Olsson e Olofsson renderam-se após 1 hora. Felizmente, nenhum dos reféns sofreu ferimentos permanentes durante o incidente. Ambos foram condenados, com Olofsson recebendo uma sentença prolongada por seu papel no roubo. Ele argumentou que sua intenção era apenas manter os reféns seguros e a situação sob controle. Posteriormente, ele foi absolvido em apelação e cumpriu apenas o restante da sua sentença anterior. Surpreendentemente, ele e a refém Christine Enmark encontraram-se várias vezes e suas famílias até se tornaram amigas. No entanto, Olofsson continuou envolvido
em atividades criminosas nos anos seguintes. Apesar de seu turbulento histórico criminal, Olofsson prosseguiu os estudos, estudando jornalismo enquanto estava encarcerado. Ele foi libertado em 1983 e deixou a Suécia com a esposa, morando na Bélgica. No entanto, as suas atividades criminosas continuaram, resultando numa condenação por contrabando em 99. Sua história de vida, repleta de fugas, condenações e batalhas judiciais, virou tema de filmes, documentários e uma série dramática da Netflix. Olsson, por sua vez, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão. Durante esse tempo, ele recebeu muitas cartas de admiração, principalmente de mulheres que o consideravam bonito. Embora tenha sido alegado que ele ficou noivo de uma ex-refém, isso foi desmentido. Após sua libertação, ele voltou a cometer crimes, mas acabou se entregando à polícia em 2006, apenas para descobrir que as acusações contra ele já não estavam mais ativas. Apesar de uma vida repleta de crimes, Olsson e Olofsson sempre são lembrados pelo assalto ao banco em Norrmalmstorg. O caso despertou interesse acadêmico devido à simpatia dos reféns por seus captores, levando à cunhagem do termo Síndrome de Estocolmo pelo criminologista Niels Bejerot. Apesar das ameaças de Olsson, os reféns nunca se tornaram violentos nem com a polícia nem entre si. Em 96, Olsson mudou-se para o nordeste da Tailândia com sua esposa e filho, retornando à Suécia em 2013. Sua autobiografia, intitulada Síndrome de Estocolmo, foi publicada na Suécia em 2009. A Síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico complexo, que pode ocorrer em situações em que há uma intimidação prolongada. É um estado psicológico peculiar em que uma pessoa desenvolve simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor. Do ponto de vista da psicanálise, indivíduos que possuam traços de caráter sádico ou masoquista, adquiridos ao longo de experiências na infância com familiares ou cuidadores, podem, em certas circunstâncias, desenvolver sentimentos de afeto e ligação com seus agressores, sequestradores ou qualquer pessoa que se enquadre no perfil da Síndrome de Estocolmo. Essa ligação pode ser entendida através de diversos mecanismos psicológicos. Um deles é a identificação com o agressor, onde a vítima passa a adotar a perspectiva do agressor e justificar suas ações. Outro mecanismo é a internalização da culpa, levando a vítima a acreditar que merece o tratamento e que o agressor, de alguma forma, está agindo corretamente. O desenvolvimento da síndrome pode ser influenciado por fatores como vulnerabilidade emocional e falta de apoio externo. Não se trata de uma fraqueza da vítima, mas sim uma resposta psicológica complexa a uma situação extrema de estresse e perigo. Além disso, é amplamente considerado que algumas vítimas possam desenvolver mecanismos inconscientes de defesa na tentativa de projetar sentimentos afetivos no agressor, numa tentativa de amenizar ou negociar algum tipo de acordo para reduzir a tensão entre as partes envolvidas. Esses processos psíquicos e sua relação entre vítima e agressor podem ser entendidos em uma ampla variedade de contextos onde a dinâmica de agressão e vitimização se repete. Isso inclui casos de mulheres que sofrem agressão por parte de seus cônjuges, que, mesmo com recursos legais e apoio familiar para deixar o agressor, continuam a conviver sob uma atmosfera de medo. Outro caso emblemático da Síndrome de Estocolmo ocorreu nos Estados Unidos em fevereiro de 74, quando Patricia Hearst, neta do magnata das comunicações William Randolph Hearst, foi sequestrada de seu apartamento em Berkeley, Califórnia, por um grupo armado. Poucos dias depois, o Exército Simbionês de Libertação, um grupo militante radical, enviou um comunicado à imprensa anunciando que haviam capturado a jovem de 19 anos como prisioneira de guerra. Após o sequestro, o grupo exigiu que a família Hearst doasse $70 em alimentos para cada pessoa necessitada na Califórnia, antes de considerar a libertação da garota. E embora Randolph Hearst tenha doado cerca de 2 milhões em alimentos, o grupo exigiu mais $6 milhões. A Hearst Corporation concordou em doar a quantia adicional apenas se a jovem fosse libertada ilesa. No entanto, quando problemas logísticos causaram tumulto no programa de distribuição de alimentos,
o grupo se recusou a libertá-la. O sequestro teve uma reviravolta em abril de 74, quando uma câmera de segurança a capturou participando de um assalto armado a um banco em São Francisco. Além disso, Patrícia foi vista em outro assalto em uma loja de Los Angeles. Mais tarde, em uma fita enviada às autoridades, ela declarou ter se juntado voluntariamente ao bando, assumindo o nome Tanya. Em meados de maio, a polícia de Los Angeles invadiu a sede secreta do grupo, resultando na morte de 6 dos 9 membros do grupo, incluindo o líder Donald DeFreeze. Patty Hearst e 2 outros membros procurados pelo assalto ao banco não estavam presentes no local. Em 18 de setembro de 75, depois de cruzar o país como membro do bando por mais de um ano, Patrícia foi capturada em um apartamento em São Francisco e presa por assalto à mão armada. Apesar de ter alegado que só se juntou ao grupo após ter sofrido lavagem cerebral, ela foi julgada e condenada a 7 anos de prisão. Ela cumpriu apenas 21 meses da pena, pois sua sentença foi comutada pelo presidente Jimmy Carter. Em 2001, ela foi perdoada pelo presidente Bill Clinton.